Bom, pessoal, a ideia aqui, então, é a gente falar um pouco sobre a evolução das redes celulares, né, para uso em IoT. A gente vai falar aqui especificamente da rede CAT-M, e eu vou dar um pouco mais de detalhes como essa rede funciona, como ela se compara com outras redes já existentes e também como ela se compara com redes que não utilizam tecnologia celular, tá? Então, basicamente, só para introduzir aqui e dar um conhecimento para todos, rapidamente, qual é o grupo da Claro, né? A Claro faz parte de um grupo chamado América Móvel. É, se nós, para vocês terem uma ideia, se nós tivéssemos aí um ranking das operadoras com maior número de assinantes, nós seríamos a quarta maior operadora do planeta, né? Atrás de uma operadora da China, uma da Europa, Vodafone aí, e uma da Índia. A gente opera em 25 países, né? Então temos os serviços de redes celulares, temos satélites, linhas fixas, serviços de banda larga e TV por assinatura. Para vocês terem uma ideia da magnitude desses números no Brasil, a gente está falando aproximadamente aí de 212 mil quilômetros de cabos óticos, fibra ótica, espalhada em todo o país. Para vocês terem uma ideia, daria para dar aproximadamente 5 voltas no planeta Terra com cabos de fibra ótica. Nós temos 9 satélites, formando uma frota de 9 satélites que cobre toda a América Latina e todo o território brasileiro, com diversas tecnologias, banda Ka, banda Ku, banda C, etc. É, Nós temos 5 data centers espalhados no Brasil, então suporta toda essa operação nossa de telefonia celular, TV a cabo e etc. Então a gente normalmente faz o processamento bem próximo da região que a gente atua, por isso os data centers são espalhados, né? Então aqui era só para dar uma noção para vocês da magnitude, né? E importante, assim, em termos de estações rádio base, a gente tem aproximadamente aí 18 mil estações rádio base espalhadas pelo Brasil, tá? A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe aí na frente. Aqui eu queria dar uma ideia para vocês de como que está a velocidade de expansão do mercado de IoT, tá? Então, aqui em cinza escuro, vocês veem aqui a quantidade de conexões que eram existentes aí em 2014, e aqui em vermelhinho a quantidade de conexões em 2020, né? Então, houve uma explosão do número de conexões, obviamente devido a era da conectividade, né, que a gente está vivendo, então tudo está sendo conectado, todo mundo está buscando produtividade, ganhos operacionais, etc. E, obviamente, a conectividade ela é um grande enabler dessas aplicações, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho aqui. Os Estados Unidos ele foi para uma linha de adoção do CAT-M, e a China foi para uma linha de adoção do Narrowband IoT. Eu vou falar um pouquinho a diferença para vocês aí dessas duas tecnologias, né, e qual é o principal comportamento das duas nesse setor do IoT. Aqui, esse slide mostra um pouco a evolução, né, das redes em geral, redes celulares, né? Começamos lá com 1980, com a tecnologia 1G, basicamente ainda não tinha serviço de dados, tinha só serviços de voz, e aí o 2G ele já trouxe uma pegada um pouco mais, obviamente bem iniciante ainda, mas uma pegada de dados, né? Então a gente começou ali, existem ainda muitos dispositivos que funcionam e utilizam a tecnologia de comunicação de dados 2G hoje. Muitas dessas maquininhas, né, esses meios de pagamento que a gente utiliza no dia a dia ainda usa essa tecnologia. Essa tecnologia é lá dos anos 90. Depois veio a tecnologia 3G, 4G, com o 4G principalmente focando bastante em dados, né? Então a gente teve uma amplitude bastante grande
do throughput que a gente tem na rede, basicamente da capacidade que a gente tem de download e upload de dados. E aí, basicamente, houve uma bifurcação, né? Quando chegou na tecnologia 4G, o mercado evoluiu basicamente aí para a linha de 5G, onde o foco é praticamente dados, né? E tudo acontece em cima da rede de dados, ligações de voz e etc. E também a gente teve uma bifurcação para baixo, no sentido de ter mais amplitude, de cobertura e menos velocidades, que é justamente muitas demandas do IoT, né? Então, quando a gente pensa em aplicações de cidades inteligentes, né, medição, telemedição, de medidores, por exemplo, elétricos, de gás e etc., ou medir níveis de água em rios, em represas, esse tipo de aplicação bem tradicional de IoT, você usa muito poucos dados, basicamente. Então, o que é importante é importante a confiabilidade e a cobertura. Quanto maior a cobertura, maior a penetração desse sinal celular em ambientes internos, melhor é a situação. No caso do 5G, a gente deve estar acompanhando, muitos estão acompanhando aí no mercado. Obviamente, a gente tem uma capacidade de dados bastante grande, mas a gente tem uma cobertura muito pequena, né? O 5G deve ser leiloado aí com as frequências principais em 3,5 GHz, que dá uma amplitude de cobertura pequena. E, obviamente, as operadoras terão que colocar muitas estações rádio base para expandir a cobertura 5G. No caso do Narrowband IoT e no CAT-M, é justamente ao contrário. Vocês vão ver nos próximos slides que a cobertura ela é muito maior do que a cobertura 4G hoje. Aqui um breve comparativo, e aqui a gente está falando de cenário urbano, tá? Então, quando a gente olha ali o raio da célula de 8 para 11 quilômetros, é o ganho basicamente que a gente tem de cobertura quando a gente compara com uma rede 2G, tá? A gente no CAT-M, por exemplo, consegue chegar até 1 megabit de velocidade, enquanto no 2G a velocidade fica ali em torno de 20, 30 kbps. A gente usa mais espectro, então a gente usa a porção do CAT-M é 1,4 MHz dentro do espectro do 4G. Então, o CAT-M ele é uma categoria do 4G, tá? É uma derivação basicamente do 4G, é uma tecnologia muito, muito mais nova, muito mais robusta, muito mais estável do que a tecnologia 2G, tá? É, a gente usa aqui nas áreas urbanas, basicamente nas frequências disponíveis, e na área rural a gente usa em 700, sendo que a preferência também, mesmo nas áreas urbanas, é o 700, exceto em alguns lugares que ainda, porventura, nós não tenhamos o 700 ainda sendo utilizado, tá? Então a gente sempre usa as frequências mais baixas, justamente para a gente ter maior cobertura e maior penetração indoor. Então, essa é uma regra da física, né? Quanto menor a frequência, maior é o alcance do sinal, menor a quantidade de dados que ele trafega, porém, o alcance é maior e você tem uma penetração em barreiras, por exemplo, paredes de concreto, paredes de alvenaria, etc., de madeira, muito maior do que você tem, por exemplo, em frequências altas. Hoje o 2G, na Claro, ele opera basicamente em 1.800 MHz, e obviamente a cobertura é menor e também a penetração indoor é um pouco prejudicada. Isso faz com que, por exemplo, aplicações dessas maquininhas ou de medidores que estão dentro das casas das pessoas, né, dentro no shaft de prédios, etc., que normalmente você tem ali várias paredes até chegar naquele local de medição, a penetração indoor, por exemplo, do CAT-M, ela acaba sendo bastante interessante, tá? O incremento de cobertura aqui, ele se dá no CAT-M, no Narrowband, ele se dá basicamente
por um ganho de relação sinal-ruído, né? Então, a gente tem técnicas e também técnicas de retransmissão nessas duas tecnologias que fazem com que a gente consiga ganhar, no caso do CAT-M, 15 dBs, que é uma unidade de medição aqui de potência, tá? Maior do que o LTE tradicional, tá? E no caso do Narrowband é 20 dBs, tá? O que que o CAT-M permite? Ele permite mobilidade sem perda de conectividade. Então, eu posso ter, por exemplo, um chip conectado com a tecnologia CAT-M, sair de uma célula e ir para outra célula sem a perda da conectividade. No caso do Narrowband IoT, que é uma tecnologia que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, eu tenho eu não tenho, na verdade, essa característica, eu tenho a perda da conectividade porque ele não faz o handshake ou o handover com outras estações rádio base, que é justamente a troca de sinalização entre uma estação rádio base e outra. Quando você sai daquela célula, ele continua com a conectividade em outra célula. Isso acontece, obviamente, no 4G, no 3G, porque a gente, quando está falando, a gente não perde a conectividade quando está em movimento, né? O CAT-M tem o mesmo princípio, tá? Então, esse é um ponto importante que diferencia ele de outras tecnologias que a gente vai falar mais para frente, tá? Taxa de transmissão até 1 megabit, sendo que o uplink, que é justamente você conseguir dados e obter dados dos dispositivos, é a prioridade no CAT-M. Então, o uplink ele sempre é mais veloz do que o downlink. Então, ele sempre prioriza o tráfego na direção do dispositivo para a rede do que da rede para o dispositivo, tá? Basicamente porque é uma tecnologia para atender a IoT. Então, você quer ler dados dos sensores, né? Obviamente, você pode atuar também, e aí a velocidade do downlink ela é importante, mas ela é menos importante em geral nas aplicações de IoT. Você tem Power Save Modes, isso é super importante. Então, você pode desenvolver soluções, por exemplo, que não precisam de estar conectadas numa fonte de energia elétrica contínua, né? Então, você pode, por exemplo, trabalhar com modos onde você tem ali uma bateria, uma pilha, e o dispositivo pode conseguir ficar conectado durante 2 anos, até 5 anos, dependendo da quantidade de pilhas, por exemplo, que você trabalha, e dependendo também da implementação que você usa desse Power Saving Mode, né, que é esse PSM que está aqui no slide. Então, isso é configurável, né? Você tem alguns modos de economia de energia, e isso você define na hora que você, obviamente, vai desenvolver o seu dispositivo, tá? Ele permite, pela velocidade, né, ele permite você fazer atualizações over the air, que a gente chama de FOTA, que é firmware over the air. Então, eu posso fazer atualizações de segurança, que é super importante para as redes de dispositivos de IoT, etc., sem a necessidade de eu tocar no dispositivo, né? Eu também posso fazer ligações de voz sobre o LTE, que é o Volt, e também, em geral, esses módulos têm GPS, tá? Onde que a gente utiliza isso? Em diversos setores, né? Cidades inteligentes, por exemplo, a gente pode usar em iluminação pública, em telemedição, telecontrole, e aí de sensores de diversos tipos, elétricos, gás, água. Eu posso fazer coleta de lixo, aliás, monitorar, né, essas lixeiras e fazer a coleta somente quando a lixeira está cheia. Então, eu faço uma otimização da coleta de resíduos. Eu posso identificar vaga, por exemplo, na rua, com utilização de video analytics, com aplicação de câmeras, né? Então, a amplitude de aplicação dessa tecnologia é gigantesca, né? Eu posso usar no setor automotivo e transporte para fazer rastreamento, principalmente porque a cobertura é muito grande. Então, você tem, obviamente, uma vantagem, né? Porque você tem praticamente
dependendo da região que você está, 100% de disponibilidade do sinal ao longo do trajeto dos caminhões e ônibus que, porventura, vocês estejam monitorando. Aqui os cenários de aplicação e uma ideia de custo do módulo, tá? Acho que é importante para vocês terem uma noção. Um módulo, por exemplo, o que a gente tem nos nossos celulares, eles custam aí ao redor de US$ 25, um módulo de comunicação. Enquanto os módulos do CAT-M hoje estão ali na casa dos US$ 7, US$ 8, etc. E aí você consegue, obviamente, uma redução de custo quando você compara um dispositivo 4G tradicional com um dispositivo CAT-M e Narrowband, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. O CAT-M, ele, como eu falei anteriormente, ele está aqui no range de mobilidade voz, porque ele permite, ele tem essa característica de fazer o handshake entre as estações rádio base, não perder a conectividade, tá? E aí você tem todo essa continuidade da conectividade, enquanto o Narrowband IoT ele é para uma tecnologia normalmente estacionária. Então ele vai ficar ali monitorando um ponto específico e ele não vai sair daquele ponto, tá? Hoje a gente tem aproximadamente o deployment da nossa tecnologia em 98% das nossas estações rádio base que já tem cobertura 4G. Isso dá aprox 17 mil sites com o CAT-M ativo já, tá? Irradiando. Aqui eu trago um comparativo com basicamente as tecnologias não licenciadas, né? Então, são tecnologias que usam espectros que são compartilhados por dezenas ou centenas de aplicações de radiofrequência. São espectros que essas empresas, obviamente, não compraram, e por isso que é chamado de espectro não licenciado, né? Ele não tem as agências reguladoras, basicamente, elas não regulam esse espectro, obviamente regulam em termos de emissão de potência, etc., mas não regulam na questão de fiscalização. Qualquer um pode utilizar aquele espectro, ali é um espectro aberto. Obviamente, o que acontece quando você usa espectros não licenciados é que você está sujeito a interferência. Então, dependendo da situação, dependendo da região que você tiver, você vai estar concorrendo ali o seu protocolo X ali utilizado naquela comunicação de radiofrequência, vai estar concorrendo com diversos outros protocolos que estão ali também circulando na mesma faixa de frequência. E, obviamente, isso é um risco bastante grande, principalmente quando você tem aplicações que são mais sensíveis, né, onde você precisa mandar um comando e você tem que ter a garantia que aquele comando vai ser recebido. É importante que você tenha a garantia da comunicação sem interferência. Basicamente, o que você consegue nas redes celulares, né? Então, dificilmente o seu celular para de funcionar devido a uma interferência, porque, obviamente, a agência reguladora, a Anatel, no caso, e as próprias operadoras sempre estão monitorando o espectro para ver se está surgindo interferência ou não, por exemplo, uma rádio pirata, alguma coisa desse tipo, e obviamente nesses casos a ação é bem rápida e você tem a garantia que aquela comunicação vai ser desligada e você não terá interferência. Então, acho que esse é o ponto mais importante quando você compara redes celulares com outras redes que não usam espectros licenciados, tá? Dentro da Claro hoje, diferentemente de anos atrás, muita gente olhava a operadora como uma empresa que só se dedicava a conectar pessoas, né? E hoje, com a IoT, nós conectamos negócios, tanto que temos uma área específica para a IoT, né? Uma área de negócio específica, a qual eu lidero, onde a gente tem diversas soluções e desenvolveu ao longo dos anos aí diversas soluções para alguns setores específicos, né? E a gente chama aqui de soluções end-to-end, porque a gente oferece muito além da conectividade. Por exemplo, para o agronegócio, a gente tem soluções
de agricultura digital, silos conectados, a gente tem soluções que vão além, que usam, obviamente, a conectividade celular para se comunicar, mas elas são muito mais abrangentes do que simplesmente fornecimento de conectividade. No caso de saúde também, então, por exemplo, hoje a Claro oferece solução de telemedicina, é, e é uma solução, né? Em parceria aí com um hospital bastante conceituado no Brasil. Hoje os clientes, claro, por exemplo, conseguem ter esse serviço. Obviamente ele usa a rede celular, sim, ele usa a rede celular, mas é uma conexão que a gente chama end-to-end, né? E dentro da parte de conectividade, a gente desenvolveu também uma plataforma com APIs para que toda a gestão seja possível de ser automatizada. Então, basicamente, toda a gestão da comunicação, troca de planos, cancelamento, ativação, mandar comandos específicos para a linha, pode ser feita via API, né? Então, isso permite uma automação e permite você fazer um controle sem ter que ter uma área dedicada só para controlar a conectividade móvel, né? A gente tem um SOC, por exemplo, que é um Security Operations Center, 24/7, dedicado para IoT, onde a gente monitora ali os padrões de comportamento desses dispositivos, a gente alerta os usuários para potenciais invasões ou potenciais problemas de funcionamento dos dispositivos que mudam seu perfil de envio de dados ou podem entrar em loop e ficar mandando dados constantemente, etc. Então, a gente tem todo um sistema para que o usuário ele possa fazer a gestão automática de todo o parque de telecomunicações. Essas duas redes que eu comentei, né, Narrowband IoT e CAT-M, e o eSIM é uma solução super importante. Eu vou falar no próximo slide aqui quais são os benefícios que o eSIM traz. Uma coisa importante, né? Assim, essa é uma foto que eu tirei num evento, onde a pessoa, né, estava comentando que dentro de uma operadora hoje, entretenimento pode ser circula na mesma rede do que os dados de eletricidade ou as pessoas jogando circulam na mesma rede de gás, ou o WhatsApp consome os mesmos recursos que uma medição de leitura de água, ou um corte de água, e não é nada disso, né? Na verdade, hoje, as redes Narrowband IoT e CAT-M, elas têm espectro dedicado, elas não concorrem com as aplicações massivas, né? Então, e por isso que eu coloquei aqui que existe ainda um desconhecimento no mercado, e basicamente isso confunde as pessoas, né? Acha que a operadora só tem aquela solução de telecomunicação para as pessoas e não é verdade, né? O eSIM que eu comentei aqui, acho que é um ponto bastante relevante para qualquer aplicação, que é fazer o cliente ter a melhor cobertura em qualquer que seja o caso, né? A gente sabe que as cidades estão sempre em construção, modificação, então tem lugares hoje que você tem uma excelente cobertura de uma operadora e daqui a 5 anos, de repente, sobe um condomínio ali, gera uma área de sombra ali atrás, de repente, atrás desse empreendimento, que para aquela empresa é importante, né? Então, o eSIM é justamente uma tecnologia que permite que eu troque de operadora sem mexer no dispositivo, né? Então, se eu coloquei, por exemplo, um medidor lá da operadora A, né, e em determinado momento aquela operadora não tem mais cobertura naquela região por algum motivo, exemplo esse que eu dei, né, de uma construção nova, você pode mudar para a operadora B, né, sem tocar no dispositivo, ou seja, sem fazer visita técnica, esse tipo de coisa, tá? Então, acho que é importante. O eSIM é um recurso muito utilizado em aplicações de IoT. Aqui é uma foto do nosso SOC, desculpa, que é o Security Operations Center para IoT, 37 posições de trabalho lá,
onde a gente monitora diversas APNs, temos War Room aqui para casos específicos onde a gente tem algum problema de segurança detectado e o cliente queira utilizar, de repente, essa sala de War Room para trabalho nesse problema específico de segurança. Outra coisa que é importante, né, que a gente trabalha também de forma diferenciada, apesar de termos estações rádio base que têm espectro para as pessoas e estações rádio base, né, que têm espectro para as coisas, né, para o IoT, a gente tem a possibilidade de ter um SLA maior e um SLA diferenciado de recuperação dessa comunicação. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, por exemplo, trocando baterias de chumbo ácido, por exemplo, para baterias de íon lítio, né? Que tem muito mais vida, né? Tem menos manutenção, então aqui a gente até menciona, né, 10 anos de vida comparado com 3 anos de uma chumbo ácido. Ela tem um peso menor e um tamanho menor, então eu consigo aumentar o estoque de energia que eu tenho para aquela estação rádio base funcionar após a interrupção da alimentação tradicional. Então, por exemplo, se eu tenho 4 horas de backup de bateria numa situação normal, se a gente tiver cliente, por exemplo, que demande 12 horas de backup de bateria, a gente faz uma alteração na estação rádio base para que a gente tenha aquela disponibilidade de energia de backup, né? Além disso, essas baterias íon lítio, por exemplo, elas são monitoráveis remotamente. Então, eu sei em que operação, temperatura de operação que ela está trabalhando, eu sei qual o nível de carga. Então, o cliente nosso sabe e tem acesso a essa informação, então ele consegue monitorar exatamente o quanto que ele tem de tempo remanescente daquela estação rádio base, que obviamente conecta diversos dispositivos dele, depois que a gente teve um apagão naquela região, né? Então, isso muda completamente o nível de SLA que a gente oferece para o mercado. Aqui, para exemplificar qual é o ganho de cobertura que a gente tem entre o 4G tradicional e o CAT-M e o 4G tradicional e o Narrowband IoT. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo em verde, né, a cobertura do 4G tradicional. Por exemplo, tá? Em São Paulo, nós cobrimos 30% do território, né? Não são das pessoas, porque das pessoas são provavelmente quase 99% das pessoas são cobertas pelo 4G. Mas eu estou falando aqui de território, território mesmo. Até porque a gente pode estar falando aqui de uma estação, uma subestação, por exemplo, que está num lugar que não mora ninguém, né? Então eu não conto como pessoas cobertas, mas eu conto como território. Então, o território é super importante para aplicações de IoT de modo geral, seja no agronegócio, seja em smart city, seja em qualquer setor de transporte, etc. O CAT-M, por exemplo, eu já saio com 66% do território coberto. Então, mais que dobro a cobertura do 4G normal. E por que isso? Tem mais torres? Não, não tem mais torres, né? Então, basicamente, aqui eu tenho a mesma torre, só que eu tenho aquele ganho de sensibilidade do dispositivo que faz com que eu tenha uma cobertura maior. E o Narrowband IoT, por exemplo, é maior ainda, né? Então, o Narrowband IoT tem 5 dBs de diferença de sensibilidade para o CAT-M, e esses 5 dBs faz com que eu saia de 66, por exemplo, no CAT-M, 66% do território coberto para 85%. Aqui eu peguei um outro estado, por exemplo, que é o Rio Grande do Sul, onde a cobertura territorial é 7,5% hoje, e eu saio de 7,5% para 28% com CAT-M, né? E para 50% com Narrowband IoT. Então,
Aqui, como a cobertura é mais dispersa, obviamente, ela aumenta mais ainda porque o raio de cada estação rádio base, ela aumenta proporcionalmente. Então, né, quanto mais dispersas estão as estações rádio base, em geral, maior é esse ganho que eu tenho de cobertura. Tá? No setor de Smart Cities, basicamente, as aplicações principais são medidores de gás, medidores de energia e água, iluminação pública, também controle de intensidade de luz, fazer a medição do consumo e pagamento pelo uso, realmente, que não é o caso em muitos municípios hoje, que fazem pagamento, por exemplo, por média de consumo, pagam, por exemplo, por lâmpadas apagadas, que não é correto, ou fazem até eficientização do parque de iluminação pública e acabam não capturando esse benefício na hora do pagamento da conta de energia, né? Em segurança pública, eu também posso ter sistemas de detecção de tiros que usam esses sistemas de comunicação, video analytics, monitoramento de deslocamento das pessoas, ou uso de máscara, esse tipo de coisa para a questão, por exemplo, do Covid-19. Um caso bem típico, né, que tem se espalhado aí no mercado rapidamente é a solução de iluminação pública conectada. Então, esses dispositivos de iluminação, eles têm um dispositivo de controle agregado a ele, e esse dispositivo de controle que controla a intensidade da luz, ali a potência que vai para os LEDs, que em geral são luminárias de LED, ele controla essa potência que vai para o LED e faz toda a medição também de tensão, corrente e potência consumida. Então, nos permite aí, ou permite para que as empresas que fazem a manutenção e fazem a gestão da iluminação pública tenham uma redução de custo operacional gigantesco devido ao consumo de energia muito menor. Então, basicamente era isso. Eu agradeço aqui, deixo à disposição meus contatos aí no LinkedIn. Quem quiser me achar lá, Eduardo Polidoro, eu tô à disposição, sempre respondo, sempre estou vendo as mensagens. Eu acho que a ideia aqui era mostrar o quanto evoluído está as redes de comunicação para atender aplicações de IoT de diferentes segmentos, de diferentes setores, e qual é o nível de serviço e todo o suporte que a gente pode dar para os clientes que têm aplicações super críticas, que precisam de alta disponibilidade e que podem, com toda a segurança, utilizar essas redes celulares públicas com nenhum prejuízo para redes privadas. Então, agradeço a todos, agradeço o convite aqui por participar do evento e estou à disposição. Grande abraço.